Oi, eu sou a Nádia Moraes, estou falando aqui de São Paulo e me fizeram uma sugestão muito legal, que inclusive é um item do workshop que eu dou, né? Que é sobre o humor em outros lugares. Então vamos falar um pouquinho sobre as principais diferenças do humor europeu para o brasileiro e especificamente do humor polonês. Eu achei que tá de dia, mas a luz não tá boa. Eu não sei se eu coloco esse foco de luz na minha cara. Vai ficar estranho. Bom, vamos lá. Então, assim, tem muitas pesquisas e estudos, tem livros e livros inteiros sobre o humor polonês. Como que se estuda o humor de um país, né? Eu sou palhaça profissional, eu sou uma curiosa estudante do humor e eu acho que não tem tanto a ver com somente com o ato de fazer rir, sabe? Com essa coisa da gargalhada. Hoje, nesse vídeo, eu vou até misturar um pouquinho as coisas, né? Que é essa coisa das culturas, de ser imigrante com o trabalho que eu realizo. Porque o que acontece? Eu, como palhaça, eu defendo muito que essa questão do arquétipo do palhaço, que vem de muito antes do circo, tem registros dessa figura, né, na sociedade desde, sei lá, 2500 anos antes de Cristo no Egito. Tem em todos os lugares que você vai ver. Esse elemento do estereótipo que a gente vê, né, do Bozo, do Ronald McDonald, é uma coisa que veio com a TV lá pelos anos 80. TV não veio nos anos 80, tô falando do palhaço na TV, né? Mas tem uma coisa de uma função social do riso, de uma função sagrada do riso. E que não é necessariamente ficar falando besteira, levar a torta na cara, fazer qualquer coisa para as pessoas rirem, né? Então eu falo também desse humor que é só uma coisa interna, sabe? Que só dá uma alegriazinha, só dá um sorriso. Então tem vários tipos, né? Então, quando eu estava na Polônia, sozinha, né? Eu pensei, deixa eu aproveitar e mergulhar mais nessa minha pesquisa. Eu tive contatos com grupos de palhaços, com outros artistas, mas principalmente, estudando polonês, eu tive contato com estudantes de vários países. Já chego aí. Mas esse sobre o humor na Polônia, né? Eu sei que tem muitos estudos, tem muitos livros, me passaram várias coisas, mas eu fiquei pensando assim, beleza, tem vários livros, você quer procurar? Você vai achar. Qualquer coisa, dá um Google aí, humor polonês, sei lá. Mas eu percebi lendo que era a percepção deles sobre o próprio humor. Aí eu falei, eu quero ter a minha percepção, sabe? Que é uma percepção, normalmente, de uma pessoa que é leiga, gente. Eu não vivi a vida inteira lá. Quem viveu a vida inteira é outra história. Quem mora há muitos anos é outra história. Mas eu, com a vivência que eu tive, as relações que eu tive, eu vou falar da minha percepção, sabendo que é só a minha opinião, não é um fato. Então, o que eu percebo? Pra gente falar do humor polonês, eu acabo tendo que fazer um paralelo para falar de outras coisas também, que países que sofreram muito se zoam mais, eles ganham esse poder, eles ganham essa habilidade. A gente é muito autodepreciativo, né? O brasileiro. Então, os poloneses, eles também são um pouco assim, não tanto quanto a gente, mas eles também se sacaneiam muito, se zoam muito. E isso é legal, porque mostra também uma outra ferramenta do humor, né? Que é nos ajudar a lidar com as feridas, com as coisas difíceis, com o que é tabu, com o que é delicado. Então, aí já tá, né, um outro bônus aí, que não é só fazer piada despretensiosa. Vou dar exemplo pra vocês, que eu ensino no meu curso, inclusive. Brasileiro faz muita piada com português, não faz? Aí, chegando lá, eu vi que eles faziam muita piada com alemão, com russo. E no começo eu achava chique, sabe? Falei, nossa, gente, eles sabem, assim, né, dos detalhes do comportamento dos russos, dos alemães. Como assim? Porque a gente não aprende essas coisas, né? A gente aprende mais sobre a visão que se tem da história do Brasil. E eu acho que a gente devia aprender sobre a história de outros lugares, de outros continentes também, para ajudar a gente a entender o mundo e o ser humano. E eles deviam aprender mais sobre a cultura latino-americana, sem dúvida alguma. Mas enfim, assim como a gente zoa argentino, zoa português, eles zoam alemão, zoam russos. Por quê? Porque isso tem a ver com como se lidar com aquilo que está, a ferida aberta ainda, a ferida mal curada. Tudo tem um porquê, mesmo no humor. Nada é por acaso. Vou dar só uma pinceladinha, para não ficar muito tempo falando disso, porque é um assunto que eu gosto muito. Aí, por exemplo, desculpa o barulho, todo lugar que eu vou estar tendo obra, vocês já repararam, né? Aí, ai, me perdi, peraí. Aí a gente zoa, né, sei lá, os portugueses, porque eles são muito literais.
E daí o pessoal usou que, ai, como se fosse meio burro, sei lá, né? É muito literal, não entende as coisas direito. Não é, eles são literais porque eles seguem a risca. Qual o problema de ser literal, de falar exatamente o que se quer dizer, né? Isso revela o quão importante é para o brasileiro as entrelinhas, o que está subentendido, que não está claro, o duplo sentido. E a gente é campeão em fazer piada de duplo sentido. E a gente faz muito. Então, muitos momentos eu via deixas maravilhosas para fazer piada, para fazer gracinha e ninguém faz, sabe? Eles têm dificuldade de entender o nosso humor. Isso não é só do brasileiro, eu acho que do latino-americano, de uma forma geral, dos países tropicais, a gente é mais autodepreciativo, mas a gente também é mais brincalhão, assim, com a coisa de duplo sentido, né? Mas brasileiro, principalmente, é de tudo apelar pra sexualidade, né? De brincar, de fazer assim, sabe? Sempre umas coisas assim, de ficar dizendo, ou ver maldade, ou brincar com isso. Ou dessa coisa da malandragem, que você vê que cada assunto ele puxa para outro tema, que às vezes a gente fosse só falar sobre a malandragem em cada país, sei lá. Interessante, né? É um tema interessante. O brasileiro é muito campeão, eu acho, porque a gente foi muito judiado também. Polônia foi judiada, lógico, né? Mas a forma como a gente foi colonizado, a nossa história é totalmente diferente de alguém que se sente ainda explorado, foi escravizado, essas coisas. Então a gente aprende a ganhar habilidades quando a gente não tem uma coisa, né? A gente se desenvolve, a gente cria coisas, a natureza é assim, os animais são assim. E essa coisa da malandragem, a gente aprendeu a ser mais esperto, mais ligeiro. E a gente leva isso muito para as piadas. Então o europeu em geral às vezes não entende tanto as nossas piadas, sabe? Mas tá, aí o polonês, o que acontece? A gente zoa com o português porque tem uma ferida mal curada da colonização e tal. E daí a gente zoa, né? Sempre assim, tem um inglês, um polonês, um alemão que tá no bar. Sei lá, um brasileiro, tem que ter um brasileiro também, né? E como que é o final da piada? É sempre o português sendo ridículo, né? Mas no caso dos poloneses, eu observei, eu posso estar enganada, viu? De repente, quem mora mais tempo, quem é polonês vai falar, Nádia, não é isso. Mas a percepção que eu tive como uma profissional e estudante do humor, eu percebi que, de alguma forma, no final das piadas, os poloneses sempre saem por cima. Isso quer dizer alguma coisa que é importante para eles, né? Que eles foram injustiçados e são até hoje são subestimados, né? Como a gente já falou, sumiram do mapa, foram desmembrados. Imagina o que é, de repente, seu país deixar de existir. Você consegue conceber isso, né? Existir e não existir mais? Uma identidade, uma cultura, um povo, né? Isso é muito doido. De todas as formas, tentaram destruir a alma mesmo, da raiz do povo polonês. Ao longo da história, eles sofreram demais. Então, isso reflete no comportamento deles, isso reflete no tipo de humor deles. Então eu acho assim que é um humor que não tem nada de bobo, eles são inteligentes, eu acho que é um povo inteligente. E pra comédia você tem que ter inteligência, né? A comédia é muito matemática. Eu acho que eles são um pouquinho sarcásticos, tem essa coisa do que nunca é bobo, né? Nunca é um humor bobo. É mais inteligente, é mais sarcástico, porque eles carregam com eles esse peso, né? Essa dor. Eles se zoam e tem se você for procurar nos livros, talvez os estudiosos mesmo, acadêmicos falando disso, não vai achar, mas que eu vi, indo nas rodas de amigo, indo no churrasco polonês, as pessoas fazem muita piada com o bêbado, com a bebida, com o alcoolismo. Pra mim, isso sempre foi muito incômodo. Talvez porque eu seja um pouco moralista também, sabe? Pode ser, admito isso, mas eu sempre percebi que tem isso sim, porque faz parte da realidade deles, né? É um grande problema, mas eles brincam com isso, né? A gente brinca com aquilo que cutuca, que dói, e pra trazer mais leveza também, pra tentar encarar de outra maneira, né? E daí, eu não tinha televisão em casa. Mas uma vez eu fui visitar uma amiga e daí tava TV ligada e daí eu vi uma novela. Parecia, gente, eu achei muito engraçado, assim, porque parecia tipo as novelas da SBT, até aquele filtro, sabe? Aquele tipo de cor, assim, diferente. Parecia a novela da SBT, que é, sei lá, mais simplesinha. E daí umas atuações que eu achei meio ruim também, meio boba. E juro pra vocês, tinha um personagem que ele parecia, pelo menos nesse dia, né? Na novela aparecia diversas vezes que era um cara bêbado. E um cara fazendo um bêbado muito exagerado, assim, que tentava agarrar as pessoas, tentava beijar as pessoas. Mas era num contexto que parecia que era um personagem assim, que era muito normal. Isso foi uma experiência de um dia que eu assisti, tá? Isso é uma curiosidade. Não tô falando que é assim, é sempre assim, eu não faço ideia. Mas eu achei curioso a quantidade de vezes que eles brincam com essa coisa do alcoolismo. Me incomodou um pouco, porque eu sei de uma outra história de vida e tudo mais, né?
que eles fazem muito isso. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa, que daí acabam misturando muita coisa, né? Me empolgo. Tá, pra finalizar de um jeito bem resumido e abrangente, né? Que eu falei, talvez não tenha chegado a uma conclusão. Acho que é um humor assim muito inteligente, muito sagaz. Assim como a língua deles é muito complexa, mais difícil que o russo. Eu achava que o russo era a língua mais difícil do mundo, mas assim, oficialmente o polonês é mais difícil que o russo ainda. Então, dizem que eles têm mais capacidade, né, não capacidade, mas a língua deles permite expressar mais coisas de diferentes maneiras, tem uma gama maior, talvez, de emoções, não sei. Então, de repente, o humor, ele pode explorar também, ter outro alcance, ser mais complexo, mais rico, mais inteligente. Mas o que eu vi? Eu vi muito sarcasmo, eu vi autodepreciação e eu vi também essa coisa de querer se autoafirmar. Sabe? E de um jeito que não é ridículo, não é ridículo, não é risível. Mas eles não percebem, mas de alguma forma nas piadas tenta exaltar o povo polonês. Eu achei interessante isso. Tem até uma coisa que eu soube que virou, sei lá, piada em alguns lugares na Europa, algumas pessoas brincavam com isso, com o fato da Polônia. Já falei isso em outro vídeo, né? Eles terem construído um Cristo Redentor. Tem outro nome, nem vou lembrar a cidade, mas porque eles são muito católicos, né? Daí, isso faz poucos anos, assim, sei lá, não deve fazer mais de 10 anos. Aí, me explicando, né? Como se falasse assim, como assim o Brasil é mais católico que a gente? É nada, porque eles têm essas feridas, né, mal curadas. Isso é uma análise de uma estrangeira, tá? E daí, fizeram Cristo Redentor. Tipo assim, sei lá quão mais alto que o nosso. Desculpa, gente. Ai, é que eu não corto nada, vocês viram, né? Eu dito pouca coisa. Estão mandando mensagem aí. Aí, então, era mais alto e não tava sem, tava sem. E ainda tinha uma coroa. E daí eu sei que essa cidade, esse lugar, ficaram chamando de Rio de Janeiro polonês, ficaram meio que brincando com isso, com tipo, caramba, para quê, sabe? Então eu vejo sutilmente, de alguma maneira, eles querem se empoderar e eles precisam, eles merecem mesmo todo o valor, todo o amor do mundo. Então, sutilmente, eu achei que, assim, não, no humor a gente mostra como a gente enxerga a vida, o que dói, o que não dói e como a gente lidar com as feridas, né? Então, tem essa questão dessa ferida aí. Falei pra caramba de um monte de coisa, esse é o assunto que eu amo, com o qual eu trabalho e foi uma sugestão. Agradeço pela sugestão e até o próximo vídeo.